Bom, para esse próximo item, que é a f4 de x igual a f de x sobre 2, eu tenho que me lembrar que o que está aqui entre parênteses, né, eu só vou trazer para cá, é f de x sobre 2. Né? Esse x sobre 2, eu posso reescrever como se fosse 1/2 de x. É a mesma coisa, né? Então, x sobre 2 é a mesma coisa que 1/2 que multiplica x. O que isso me leva? Né? Me leva para aquela situação quando foi estudado alongamentos e compreensões, que eu tenho um y igual a f de um número k que multiplica o meu x. O que eu estou observando é que esse meu k aqui, esse meu k, na verdade, é 1/2. E é claro que para aquela situação que foi estudado esse comportamento de alongamento e compressão, eu tinha duas situações. Uma já até foi comentada, né? A primeira situação é quando eu tenho uma compressão, quando o meu K é maior do que 1. Aqui eu tenho uma compressão. Tá? Vou só abreviar aqui. E eu tenho a segunda situação, que é essa desse exercício, que quando o meu K, né, ele é maior do que 0 e menor do que 1. É justamente essa situação que apresenta aqui. Quando eu tenho essa situação, que eu vou marcar aqui, significa que eu tenho um alongamento horizontal. Tá? Então, eu tenho um alongamento horizontal. Bom, se eu tenho um alongamento horizontal, agora eu vou vir aqui para o meu gráfico para poder observar isso. Se eu tenho um alongamento horizontal, vou pegar esse primeiro ponto aqui, ó. Horizontal porque é com relação ao eixo x. Esse meu primeiro ponto, ele tem a abscissa menos 1 e ordenada 1, né? Então, se o alongamento é horizontal, é porque... E uma coisa que eu não comentei anteriormente, que se esse alongamento é de 1/2, é porque eu vou alongar por um fator de 2. Depois eu até posso comentar por qual motivo acontece isso, né? Então, se o alongamento é horizontal, então esse menos 1 vai ser multiplicado por 2. Então, vai ser 2 vezes menos 1. E esse ponto que eu vou desenhar no gráfico aqui ao lado vai ter como coordenadas menos 2 e aqui é menos 1, né? E menos 1. Tá? Aqui faltou colocar o sinal de menos aqui, tá? Então é menos 1. Permanece o valor de ordenada, mas o valor de abscissa eu multiplico por 2, tá? Porque é um fator de alongamento. Então o ponto que vai ficar nesse gráfico aqui ao lado vai ser menos 2 unidades no eixo x, está aqui menos 2 unidades no eixo x, e eu tenho uma unidade aqui no meu eixo y. Eu vou pegar esse outro ponto aqui como referência, só para a gente ter uma ideia por que ele vai ficar alongado. Esse valor aqui de abscissa é 3 e a ordenada é 0. Então a ordenada permanece, mas o meu próximo ponto, que vai ser marcado ali no outro gráfico, ele vai ter coordenadas 2 vezes 3 aqui é 6, isso aqui permanece 0. Tá? Então aqui vai ficar 6 e 0. Um outro ponto que eu posso fazer análise é justamente esse aqui. Ele tem esse ponto aqui, ele é 2 e 1, abscissa 2 e 1. Quando eu for fazer o processo de alongamento, esse 2 aqui passa a ser 2 vezes 2 é 4, então vai ser 4 na ordenada e permanece a minha abscissa. Esse ponto vai ficar aqui. Vou pegar mais um ponto aqui para a gente ter alguns pontos referenciais, né? Esse ponto aqui, ele tem uma unidade no eixo x e 0 unidades aqui no nosso eixo y. Então, se eu multiplicar por 2 aqui, eu vou ter 2 vezes 1 é 2. Então, 2 unidades aqui e ele vai ficar justamente nesse ponto aqui. O que vai estar faltando, mais um ponto aqui para a gente poder fazer essa observação, é justamente esse ponto. Tá? Esse ponto ele não tem deslocamento aqui no eixo x,
mas ele tem uma unidade para baixo aqui no eixo y. Lembra que eu multiplico por 2 é o valor de abscissa, tá? Então 2 vezes 0 é 0. Permanece aqui na origem, né? Mas eu tenho deslocamento de uma unidade para baixo, então vai ficar justamente aqui. Se eu traçar agora o gráfico, né? Se eu ligar esses pontos aqui, que são os pontos que eu estou utilizando de referência, aqui representa o meu alongamento horizontal, certo? Pelo fator 2. Como é que vai ficar o domínio da nossa função f4? O domínio vai ser intervalo fechado de menos 2 até 6, certo? De menos 2 até 6. E a minha imagem aqui vai ser de menos 1 até 1. Ok, então está alongado o nosso gráfico da função f, que na verdade é f4 de x, que é igual a f de x sobre 2. Bom, talvez alguns se perguntem, né? Bom, por qual motivo o alongamento é pelo fator 2 se eu tenho justamente essa situação aqui, né? Se eu tenho justamente o x sobre 2, que é 1/2, né? Na verdade, eu não estou dividindo o segmento, não estou encurtando, eu estou alongando ele, mas se eu for... Eu já fiz isso em algum exercício lá de funções trigonométricas, mas eu costumo substituir esse x sobre 2 por outra letra, né? É claro que esse exercício aqui já acabou, mas eu digo que isso que está apresentado dentro de parênteses eu chamo por outra letra. Então eu digo que t é igual a x sobre 2. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Né? Eu já vou fazer uma correspondência por que vai ficar alongado pelo fator 2. Então, é claro que se eu viesse para esse gráfico que está aqui apresentado, se eu montasse uma tabela aqui com alguns pontos de referência, x e f de x, eu sei que... vou pegar aqui alguns pontos. Tá? Vou pegar esse primeiro ponto aqui, que é menos 1 e 1. Então, quando o meu x for menos 1, o que vai acontecer com a f de menos 1? A f de menos 1 vai ser igual a menos 1. Tá? Só estou observando o gráfico aqui. Se eu pegar um outro ponto, por exemplo, vou pegar esse ponto que está aqui, ó, abscissa 2 e ordenada 1. Quando o meu x for 2, ou seja, a minha f de 2 aqui vai ser 1. Bom, qual é a relação que vai ter dessa situação para essa outra que está aqui? Então, agora é que vem o detalhe, né? Quando eu tenho para essa situação, né, se eu fosse montar uma outra tabela para esse gráfico aqui, tá? Aqui eu vou ter a f de x sobre 2. É um processo meio que inverso, né? Mas é bem interessante de observar isso aqui. Opa, faltou fechar o parênteses aqui, né? Fechei o parênteses. Ok. Eu vou fazer o contrário aqui, ó. Ao invés de começar pelo x, eu vou começar pelo f de x sobre 2. Quando esse meu f de x sobre 2, e é por isso que eu montei essa tabela aqui, quando o meu f de x sobre 2, quando o meu x sobre 2 for menos 1, o que vai acontecer? Então, qual vai ser o resultado aqui? O resultado vai ser menos 1. Eu já tenho calculado aqui. Mas o que eu estou observando? Olha só, eu estou observando que o meu x sobre 2 vai assumir o valor menos 1. E quem é que vai ser esse x aqui? O meu ponto de interrogação vai estar justamente nesse valor. Onde é que vai estar o meu valor de abscissa desse meu ponto quando o meu x sobre 2 for igual a menos 1? Por isso que eu utilizei essa relação que eu tenho uma outra letra. Usei letra t, tá? Mas podia ser qualquer outra letra. O meu t vai ser igual a x sobre 2. Pois bem, se eu estou dizendo que a minha f de x sobre 2 vai ser a f de menos 1, então o meu menos 1 aqui vai ser igual a x sobre 2. Se eu resolver essa expressão, né, eu faço a multiplicação aquela cruzada, né? Lembram disso? Só para lembrar que eu tenho aqui no denominador do menos 1, isso aqui é o número 1, né? Então vai ser x que multiplica 1, vai ser o próprio x.
Isso vai ser igual a menos 1 que multiplica 2, vai ser menos 2. Então, esse valor que aparece aqui, que eu tinha colocado como ponto de interrogação, vai ser justamente o menos 2. Tá? E esse menos 2 me gera um ponto. Tá? Eu vou colocar aqui ao lado. Qual vai ser esse ponto aqui? Né? Vou só esticar para cá. Né? Então, o ponto vai ser qual? Né? Um ponto que eu vou marcar no meu gráfico. O valor de abscissa é menos 2, que eu acabei de calcular, e o meu valor de ordenada é menos 1. O que eu estou observando? Né? Eu estou observando que aquele meu valor de abscissa, que foi marcado aqui, se eu multiplicar por 2, ele vai ser levado para menos 2. Então, soa estranho quando eu tenho f de x sobre 2, que na verdade é 1 meio que multiplica x, eu vou ter um alongamento ao invés de uma compressão. Então tem que ficar atento com relação a isso aqui. Tá? Se fosse x sobre 3, eu estaria multiplicando por 3. Então esse ponto aqui, ó, que tem o valor de menos 1 na abscissa, quando ele sofre esse alongamento, ele passa a ser menos 2. E os demais pontos acontece a mesma situação, né? Esse ponto aqui, ó, era 1 e 0, passou para 2 e 0. Esse que era 2 e 1 passou para 4 e 1. E esse que era 3 e 0 passou para 6 e 0. Eu acho que espero ter conseguido elucidar esse motivo aí. O que eu preciso me lembrar? Dessa regrinha aqui, tá? Se vocês não lembrarem da regra, né, eu às vezes não consigo me lembrar, então eu acabo utilizando essa estratégia aqui, que eu acabo me lembrando que é bem mais simples fazer dessa forma aqui. Mas cada um tem a sua maneira de compreender, entender e utilizar essas estratégias para poder fazer o esboço de gráfico a partir de alongamentos, compressões, translações, enfim. Então, a F4 era isso.